Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E como vocês estavam me pedindo muito, eu trouxe ideias para o Natal. Para essa ideia eu vou precisar de 2 caixas pequenas, mas você pode usar uma caixa um pouco maior que também vai dar certo. Eu começo colando a caixa, deixando ela toda fechada. Vou fazer isso para as 2 caixas. Em uma das caixas eu vou recortar esta parte de cima. E essa caixa ela vai ficar assim aberta. E vou colar a caixa aberta sobre a caixa fechada. Eu fiz assim porque eu não tinha uma caixa assim mais larga. E para decorar eu vou usar essas bandejinhas de isopor. Começo recortando toda essa borda e vou reaproveitar apenas a parte plana da bandeja. Com uma caneta fiz tiras nesse isopor com largura de 1,5 cm e agora eu vou recortar. E o tamanho da tira é o tamanho das laterais dessa caixa. E vou recortar tiras de 11 centímetros e 6 centímetros. Isso vai depender do tamanho da sua caixa. E a largura é de 1,5 centímetros. E a quantidade de tiras também vai depender do tamanho da sua caixa. E vou fazer um trenzinho de Natal todo feito com material reciclado. O próximo passo é colar todas essas tirinhas em volta da caixa. E essa caixa vai ser um dos vagões do meu trem. E como é Natal, eu vou pintar de verde. E aqui eu vou usar uma tinta PVA. Para a parte da frente do trem, eu vou pegar 2 caixas e vou colar uma na outra. E aqui eu não vou abrir nenhuma delas. Vou pegar outra caixa, eu vou usar essa de sabonete. Mas como eu achei ela muito grande para aquilo que eu queria, eu vou diminuir essa caixa de tamanho. E para diminuir, você precisa recortar assim nas laterais. Recorte um pouco nesse sentido. E agora essas partes recortadas, você vai dobrar para dentro, fechando a caixa novamente. E agora eu vou colar essa caixa menor, que é a caixa do sabonete, em cima das outras caixas. E aqui é que vai ficar o maquinista do trem. E também vou colar as tirinhas de isopor em volta dessas 2 caixas. E aqui eu vou pintar de vermelho e vou usar uma tinta acrílica, porque você pode usar no isopor tanto a tinta acrílica como a tinta PVA. Aqui na parte de cima, como tem essas letras e esses desenhos, eu primeiro vou passar uma camada de branco, depois é que eu vou pintar com a tinta vermelha. Para as rodas, eu vou usar tampinhas de garrafa PET. E vou pintar essas tampinhas brancas com a tinta spray preta. E aí é só colar 2 de cada lado. Peguei uma tampa maior e pintei com a tinta spray dourada. E essa tampa eu vou colocar aqui na parte da frente do meu trem. Para a chaminé do meu trem, eu vou usar um carretel de linha. Esse meu aqui é de papel e eu recortei no meio. E vou pintar com a tinta PVA na cor marrom. E vou colar bem aqui na frente do meu trem. E para fazer uns detalhes aqui no vagão, que é para imitar como se fosse uma madeira, eu peguei um palitinho de churrasco, tinta preta e vou fazer pontinhos como se fosse pregos aqui nessa madeira fake. E vou decorar o vagão. E olha que gracinha que já está ficando o meu trem. Essa é a parte da frente. E o Papai Noel ficou aqui como maquinista. Agora é só você unir a parte da frente do trem com os outros vagões. E para unir, é só pegar uma corda e colar aqui por baixo do trem. E dentro dos vagões, você pode colocar o que quiser. Eu vou colocar enfeites de Natal. Comecei colocando um festão de Natal e agora vou colocar vários enfeites de Natal. Mas você também pode colocar doces, balas, pirulitos, pode colocar o que quiser aqui dentro. E o trenzinho está pronto. Olha que gracinha que ele ficou!
E você, o que colocaria aqui dentro desse trenzinho? Olha que fofura que ficaria aí na entrada da sua casa. Para essa ideia, eu vou fazer uma guirlanda de Natal. Fiz um círculo em um papelão, recortei e depois recortei o meio também. O tamanho vai depender do tamanho que você quiser fazer a sua guirlanda. Para encapar e esconder o papelão, eu vou usar esse TNT Menta Gold, que é da Mevi TNT Estampados. Eu vou deixar o contato deles aqui embaixo. Recortei algumas tiras do TNT com largura de 1,5 cm e vou enrolar essas tiras em volta desse círculo. E para decorar a minha guirlanda, eu vou usar esse TNT dourado, que é lindíssimo. Recortei uma tira de 13 centímetros e vou passar a cola nas laterais e vou dobrar essa tira. Peguei uma agulha e linha e vou fazer um franzido no meio dessa tira e vou franzir toda a tira. Você vai passando a agulha e vai puxando a linha, formando assim o franzido. E aqui no final é só você dar o nozinho e cortar o excesso da linha. E fiz 4 pedaços. A quantidade aqui vai depender também do tamanho da sua guirlanda. E vou colar esses franzidos aqui em volta do círculo. E a minha guirlanda está ficando assim. Agora é só você ajeitar bem esse franzido para ficar bem certinho. Agora vou usar esse TNT, que também é do tema Natal e também é da Mevi. Recortei uma tira e vou fazer um laço. E essa tira tem a largura de 8 centímetros e o comprimento de 1,20 m. E agora vou fazer um laço. Pego a ponta dessa tira e faço como se fosse um 8, assim. Agora vou franzir. E essas duas partes precisam ter o mesmo tamanho. Para fazer o segundo laço é preciso virar, porque senão ele vai ficar do lado avesso. Então, eu viro aqui na parte de baixo, viro o TNT e faço aqui o laço. Vou franzir também e esse laço de baixo, ele precisa ser um pouquinho maior do que o laço de cima. E agora vou virar o TNT de novo e fazer o outro laço do outro lado. E aqui para segurar, você pode usar igual eu estou usando, esse aramezinho, ou você pode também dar aqui uns pontinhos com agulha e linha. Agora é só cortar o excesso do TNT. E para o acabamento aqui no meio, eu peguei esse pedacinho de TNT e vou colar aqui no meio do laço. E para finalizar, eu peguei esse pedaço que sobrou e vou colar por baixo do laço, fazendo a parte final do laço. E o laço está pronto. Aí é só dar aqui uma ajeitadinha, uma fofada e pronto, você já tem um laço. E no meio do laço eu vou colar esse raminho. E para um acabamento melhor, eu vou colar um sino. E o laço eu vou colar na parte de baixo da guirlanda. E agora é só decorar a guirlanda. E a minha guirlanda está prontinha. Olha que fofinha que ela ficou. E agora é só pendurar na porta de casa. Para esta ideia, eu vou precisar de papelão e vou usar esta caixa. E vou fazer um porta-panetone. Recortei um círculo de 20 centímetros no papelão e recortei uma tira medindo em torno de 22 centímetros. Vou usar esta embalagem de cola para amaciar o papelão para ele ficar no formato circular.
E a ideia aqui é juntar os dois fazendo esse formato. A parte interior do porta-panetone você pode encapar de tecido, papel, do que quiser ou até deixar sem encapar. Eu decidi encapar com papel craft. E aqui eu vou usar a cola branca. É só você colocar a cola, espalhar muito bem essa cola e depois colocar o papel por cima e passar bem a mão para ele ficar o mais lisinho possível. Para reforçar o formato circular, é só você enrolar novamente a embalagem de cola aqui no papelão. E depois da cola seca, é só recortar o excesso do papel. E encapado ele fica assim, ele praticamente fica da mesma cor. E eu encapei o círculo também. E agora é só unir essas duas partes. E aqui eu vou usar a cola quente. Vai aplicando a cola quente e vai colando o círculo. Eu decidi fazer este tamanho porque eu quero colocar um panetone grande. Mas aí o tamanho vai depender, como eu já disse, do seu panetone. E já está ficando com cara de um porta-panetone, não é? E para decorar, eu vou usar feltro vermelho. Recortei esse feltro sobrando na parte de cima e na parte de baixo e vou colar aqui no papelão. E depois de encapado, ele ficou assim. Recortei no EVA dourado com glitter para fazer uma fivela e recortei uma tira de feltro de 3 centímetros de largura e vou passar por dentro da fivela. Recortei um círculo no feltro branco e vou pegar agulha e linha vermelha e vou fazer um X com essa linha como se fosse um botão. E vou colar o botão em cima da fivela. Aqui você pode fazer da cor que você quiser e pode também usar um botão de verdade aqui. Para o acabamento da parte de cima, eu vou usar esse tecido de pelúcia. Recortei um tamanho para ficar 2 dedos para fora e 2 dedos para dentro. E vou colar com a cola quente em volta de todo o papelão. E decidi colocar mais um botão. Acho que ficou mais bonito com mais um botão, não é? E assim ficou prontinho o meu porta-panetone. Como eu disse, você pode fazer de vários tamanhos, de acordo aí com o seu panetone. E olha que gracinha que ficou o porta-panetone. É claro que você pode usar como uma decoração. Não precisa ser necessariamente para colocar panetone. E no lugar do papelão, você pode fazer com um baldinho, pode fazer com um garrafão de água. Para essa ideia, eu vou usar essa caixa de sapato, mas você pode usar qualquer caixa que você tiver aí na sua casa. E vou começar recortando a tampa, porque eu não vou usar a tampa. Vou encapar a caixa por dentro, e eu acho melhor abrir a caixa toda, porque fica mais fácil de encapar. E para ficar mais fácil ainda, eu vou recortar esses 4 cantos. E para encapar, eu vou usar esse TNT lindíssimo, que é um TNT estampado, que é lá da Mevi TNT Estampados. Recortei um pedaço maior do que a caixa e para colar eu vou usar a cola branca. Espalhe a cola branca com o pincel, mas aqui é bem importante você espalhar muito bem para não ficar excesso de cola e não correr o risco de manchar o seu TNT. Recorto os excessos dos 4 cantos e também faço um corte para poder colar esse pedaço que sobra para a parte externa da caixa. Com o interior da caixa colado, agora eu vou montar a caixa novamente. E para isso eu vou usar a cola quente. Recortei 2 tiras no EVA vermelho para fazer aqui 2 alças. E vou colar nas laterais menores da caixa. Para a parte exterior da caixa, eu também vou encapar com TNT estampado, mas também vou usar um EVA branco. Recortei tiras de EVA na largura da caixa e vou colar o TNT estampado nesse EVA branco. Mas para ficar mais bonito e com o TNT certinho as imagens, eu vou recortar as imagens. E vou colar as imagens uma do lado da outra e vou usar a cola branca. E para conseguir dar a volta na caixa toda,
eu vou emendar uma tira de EVA na outra usando adesivo instantâneo. E olha que gracinha que ficou essa tira de EVA. O próximo passo é colar essa tira na caixa de papelão. E para conseguir um melhor acabamento, eu vou começar num canto da caixa. E aqui eu vou usar a cola quente. Para um acabamento melhor, eu vou colar uma corda de sisal na divisão de cada imagem. E também vou colar a corda de sisal na parte de baixo e na parte de cima para conseguir um melhor acabamento. No lugar da corda de sisal, você pode colocar daquelas bolinhas douradas, pode colocar lã, linha, pode colocar uma fita, pode usar o que você tiver aí na sua casa. E no lugar do TNT, você também pode usar um papel, um tecido. E também vou fazer um detalhe aqui na alça com a corda de sisal, mas também é opcional esta parte. E olha que gracinha que ficou essa caixa, que na verdade agora é uma cestinha. Essa corda de sisal deu todo o charme aqui para essa caixa, não deu? E essa caixa você pode usar ela assim, vazia, para decorar a sua casa. Ou pode usar para colocar panetones. Olha que lindo que fica com panetones colocando aí em cima da sua mesa. Pode fazer como uma cesta de pão, colocar pacotinhos de bolacha, pode fazer como um centro de mesa. E aí, o que você iria fazer com essa cesta? E para essa ideia eu vou usar a tampa da lata. Essa tampa já não encaixa na lata, então ela já não tem mais utilidade como tampa. E eu decidi fazer uma guirlanda. Primeiro eu vou passar uma camada de primer por toda a lata. E para passar o primer, eu achei melhor fazer com uma esponjinha, dando batidinhas assim na lata. O primer aqui também é opcional. Se não quiser, não é preciso passar o primer. Eu prefiro passar o primer porque ele vai cobrir um pouco do amarelo e um pouco dessas partes pretas que tem a lata. E vou pintar a tampa com tinta spray verde. E a tampa ficou assim. Eu decidi passar uma camada só de verde que eu achei que é o suficiente. E eu vou fazer uma guirlanda e vou montar ela para ela ficar neste formato. E vou passar um festão em volta de toda a tampa. E para decorar, eu vou usar esse Papai Noel que eu já tinha aqui em casa, que eu comprei pronto. E você consegue comprar esse Papai Noel em qualquer livraria ou em lojas que vendem coisas de Natal. E o próximo passo é decorar essa guirlanda. E vou usar essas coisinhas que eu também comprei em uma loja que vende coisas de Natal. E aí é só ir colando. Vai colando do jeito que você gosta, use a sua criatividade. E eu preenchi toda a minha guirlanda assim em volta com essas coisinhas que eu acho que fica bem bonito, uma guirlanda bem cheia. E para pendurar é só você colar assim um cordãozinho na parte de trás da tampa. E já está prontinha para ser pendurada. E olha que gracinha que ficou essa minha guirlanda e eu vou colocar aqui na porta da minha casa. E se você não tiver uma tampa como essa, é só você pegar uma tampa qualquer aí, num formato assim como esse, num formato em círculo, como você quiser. Pode fazer até em papelão. O importante é você fazer a sua decoração de Natal. Para essa ideia, eu vou usar um pedaço de juta. Recortei um pedaço medindo 25 por 14 centímetros e depois recortei outro medindo 14 por 14 centímetros. E nas partes laterais, para não ficar desfiando a juta, eu vou fazer um acabamento com uma fita de cetim vermelha. Primeiro passo cola na fita, coloco a juta até a metade da fita e depois é só dobrar a fita, ficando assim o acabamento. Antes de fazer o acabamento dessas laterais, eu vou colar uma juta na outra.
E agora sim é que eu vou fazer o acabamento com a fita em todas as outras laterais. E para decorar, eu vou usar essa renda vermelha que eu vou colar em toda a fita vermelha. Para decorar, eu vou usar as minhas florzinhas novamente. E vou usar nessas 3 cores que eu gosto muito. E vou colar as 3 aqui na parte de baixo. E para fazer o miolo, eu vou colar uma meia pérola dourada. E olha que lindo e fácil que ficou. E vai ser um porta-talheres. E aí é só você colocar na sua mesa e colocar os talheres. Você também pode fazer mais estreito e colocar apenas a faca e o garfo. Olha que charme que ficou esse porta-talheres. Imagina aí em cima da sua mesa no dia de Natal. E aqui no lugar das flores você pode colocar o que você quiser. Dá para colocar um laço ou apenas uma fita, ou dá para pôr também daquelas flores artificiais. Próxima ideia, eu vou usar esse rolo de fita e vou usar um vidro também. E a ideia vai ser colar esse vidro nesse rolo de fita. O rolo de fita pode ser substituído por uma lata ou por alguma coisa que você tiver aí em casa. O legal é ele ficar assim mais alto. E vou decorar usando um festão. Para a borda do vidro, eu vou decorar com essa pelúcia, que eu tinha aqui só esse pedacinho. E aí é só recortar uma tirinha e colar aqui na parte de cima. E vou decorar com laços. Fiz um lacinho e colei aqui no festão. E fiz mais 2 lacinhos, olha que graça que fica decorando com lacinho. E para dar mais cara de Natal, é só passar um cordão de bolinhas douradas. Olha que fácil e simples e ficou uma gracinha. E agora aqui no meio eu vou pôr uma vela eletrônica. O ano passado eu fiz esta casinha aqui, que foi feita com caixas de cereais. E vocês gostaram muito e até hoje vocês me pedem o molde e também dizem que gostam muito desta casinha. Por isso eu decidi fazer outra casinha, mas agora eu utilizei papelão. E eu segui este molde aqui, que vai estar aqui embaixo no bloco de informações. E para dobrar a casinha, nós vamos utilizar esta parte do estilete, onde vamos apenas passar uma vez, para depois dobrar, vamos tipo quebrar o papelão. Nesta casinha eu decidi recortar toda a janela. E a porta eu decidi deixar assim, olha, meia aberta. Acho que fica legal também. E para montar a base da casinha é só colar nesta parte aqui. Depois de recortada todas as partes e colada, é só você encapar. Eu vou utilizar este EVA vermelho brilhante. E para colar eu utilizei cola quente. É só você ir aplicando sempre nas beiradinhas e puxar bastante o EVA, que vai ficar linda a sua casinha. E depois é só recortar a porta, a janela e depois a parte de cima da casinha também. Essa parte de cima não é preciso fazer acabamento, porque vai o telhado. Mas essa parte aqui da janela eu achei legal fazer aqui um acabamento. E é bem simples, é só recortar uma tirinha de EVA e colar. Olha que fofo que fica esse acabamento, fica perfeitinho. E aqui na porta, como eu quero que ela fique assim meio aberta, eu colei também uma tirinha de EVA. Para fazer o telhado, eu peguei um papelão mais fino, medido 14 por 16 centímetros. E aí é só dobrar no meio, posicionar na casinha para ver o tamanho certinho e eu encapei com feltro branco. E para encapar, eu deixei esta parte aqui um pouquinho maior para fazer o acabamento aqui desta parte que vai ficar aparecendo por baixo do telhado. Telhado pronto, é só colar na casinha. Para o telhado ficar mais bonito e complementar, eu recortei uma tirinha de mais ou menos 1,5 cm de EVA e fui recortando desse jeito como eu mostro para vocês. E aí é só colar aqui na beiradinha do telhado. Olha que fofinho que fica, que parece neve. E colei em volta de todo o telhado. Para fazer a chaminé, eu segui este modelo aqui que eu também vou deixar disponível para vocês. Primeiro recortei num papelão assim bem fininho, papelão de caixa, e depois é só encapar. E ao montar a chaminé, ela já fica neste formato certinho. Aí é só colar e não esqueça de colocar neve na chaminé. Ah, e também coloquei neve na porta, olha que lindo que ficou. E agora é só você decorar e você pode utilizar aquilo que você tiver em casa. Eu peguei
essas bolinhas prateadas que eu tinha já aqui em casa, mas você pode utilizar qualquer tipo de decoração. E fui decorando o telhado. Para a base, eu usei um papelão de mais ou menos de 22 centímetros por 30 centímetros e colei a casinha assim. Para fazer a entradinha da casa, eu utilizei EVA verde brilhante e recortei assim com essas curvas. E para decorar, eu utilizei essas bolinhas vermelhas e colei em volta do caminho. Para o acabamento do papelão, eu colei esse festão verde em volta de todo o papelão. Para o acabamento dos cantos, eu colei essas pinhas. Para a maçaneta da porta, é só colar uma bolinha prateada, olha que fofa que ficou. E para esconder esta parte do papelão, eu peguei cola branca da Acrylex, passei aqui por toda esta parte do papelão. E para espalhar melhor ainda, é só você passar o dedo que ela fica bem espalhadinha. E aí fui jogando essas bolinhas de isopor para representar a neve, olha que fofura que já vai ficando. E fui fazendo isso em toda a parte do papelão. E quanto mais juntinho você colocar as bolinhas, mais bonito vai ficar no final. E olha que lindo que fica o efeito dessas bolinhas coladas na parte do papelão. Eu adorei esse efeito, ficou muito bonita mesmo essa casinha. E depois eu ainda coloquei um presentinho e um Papai Noel. Mas você pode decorar do seu jeito e aproveitar o que você tem aí em casa. Para o próximo eu recortei no EVA o formato de um pinheiro e vou reaproveitar esse pedacinho de tecido que eu tinha aqui e vou colar o tecido no EVA e para isso eu vou utilizar esta cola branca Atelier. Primeiro passei a cola no EVA e depois é que eu coloquei o tecido por cima e alisei bem. E depois de seco o EVA fica coladinho no tecido e aí é só recortar os excessos. E olha que lindo que fica essas minhas duas árvores. Peguei um palitinho de churrasco e vou colar bem no meio de uma das árvores. E vou usar o adesivo instantâneo da Acrylex. E depois é só colar a outra árvore por cima. E para decorar a árvore eu vou usar a tinta relevo. Aqui eu vou usar a dourada, mas você também pode usar a branquinha que também deve ficar um charme. E olha que gracinha que ficou. E eu deixei secar por 24 horas. Peguei um potinho de danoninho e com a tinta relevo metálica eu fui fazendo desenhos nesse potinho. Eu colei o pinheirinho numa tampinha de Coca-Cola e agora é só colar o pinheirinho dentro do potinho de Danone. E para fazer o acabamento do copinho eu decidi colocar esses verdinhos de uma guirlanda. E esse pinheirinho você pode fazer com vários tipos de retalhos que você tenha em casa. É muito fácil de fazer, fica uma fofura e o melhor ainda é que você não gasta muito. Para o próximo eu vou utilizar gominhos da caixa de ovo. O ideal é que sejam destas aqui, que elas são mais redondinhas. E depois recortei bem nesta parte aqui e ficou assim toda uniforme. E eu recortei 3. E vou pintar cada uma com um tipo de tinta e cada uma de uma cor. E como eu vou fazer sininhos, é preciso ter aquela bolinha que fica na parte de dentro. E para isso eu vou utilizar estas bolinhas que tem um furinho no meio delas. Peguei uma linha qualquer, dei um nozinho e ela vai ficar assim. Com um palitinho de churrasco, fiz um furinho e aí é só colocar o fio. Posicionei a bolinha bem no lugarzinho certinho e dei um nó aqui na parte de cima. E para ficar bem firme e não sair do lugar, eu colei com cola quente. E fiz desenhos diferentes para cada sino. Deixei secar e depois de bem sequinho, é só você dar um nozinho com os 3 fios. E aproveitei e deixei uma argolinha para depois poder pendurar o sininho. Para dar o acabamento e esconder os nozinhos, eu vou colar esses 2 lacinhos bem na parte de cima. Olha que gracinha, bem colorido, bem fofinho esses meus sinos. E você pode utilizar em qualquer lugar da sua decoração. Todo Natal tem que ter uma vela, não é verdade? Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. Façamos de nossa vida uma extensão da noite de Natal, renascendo continuamente em amor e fraternidade. Um Feliz Natal para todos vocês, um beijinho muito grande e até o próximo vídeo. Tchau!